Bom dia a todos. Vamos começar mais uma live do escritório. É um prazer grande estar cumprindo aí nossa obrigação de trazer um debate para os clientes, para os amigos, para os colegas, sobre temas que têm preocupado a todos nesse momento de pandemia e também, mesmo que não seja exatamente um problema só de pandemia, que atende aí o nosso público em relação ao que diz respeito à responsabilidade, tanto civil quanto tributária, dos sócios e administradores das empresas, né? Eu queria de novo aí cumprimentar os meus colegas de escritório, em especial a Marcela e o Roberto, né? Nós estamos tratando de um tema que é do nosso dia a dia, né? É do dia a dia do contencioso, é do dia a dia do advogado e de todos aqueles que representam sócios e administram sociedades no país. Eu vejo que a questão é de responsabilidade civil e tributária, então eu vou tomar a liberdade de inverter um pouco o debate, partindo do geral para o especial, né? Então, o geral trata de responsabilidade, né, e o especial é responsabilidade tributária. Eu vou inverter um pouco a ordem aí, com a permissão dos meus colegas aí, trazendo a Marcela, colocando a Marcela no fogo aí em relação à questão da responsabilidade e trazendo a discussão de que a gente precisa falar sobre o que é responsabilidade, como esta questão da inadimplência joga os sócios administradores, os procuradores, os responsáveis, os gestores, os contadores, enfim, todos aqueles que trabalham para a sociedade e que, de uma forma ou de outra, deixam de cumprir as obrigações agora em função da pandemia, né? Então, na pandemia, tudo isso vem à tona, né? Então, é um gancho do que diz respeito às obrigações de uma empresa. Mas, mais do que isso, a gente tem um problema prático, né? Nós estamos recebendo uma informação que nossos clientes deixam de pagar suas obrigações, deixam de cumprir contratos, né? Deixam de agir dentro da sua prática empresarial em função de um problema maior, né? Um problema maior que a gente já vem discutindo, que é o problema de você ter uma interrupção nas suas atividades por força de determinação legal ou até por força de uma zona cinzenta, de um descontrole do que é e do que não é uma obrigação legal. Então, você não sabe se você deve ou não, mas mesmo que você não deva partir para o encerramento das suas atividades, você tem uma queda muito brusca nas suas atividades, o que te força efetivamente a deixar de cumprir com determinadas obrigações. Então, aqui o que a gente está enfrentando é um problema que eu tive um debate aí recente com dois colegas escritórios, é um problema econômico, um problema de saúde, é um pouco misturado, né? Porque é tudo dentro da lógica desta pandemia, você afeta todos os
os serviços, todas as pessoas, e essas pessoas que têm atividade econômica ou que representam empresas com atividade econômica passam a se preocupar, dizer, olha, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo vai me gerar um problema? Vai me trazer uma responsabilidade diferente daquela que eu estava prevendo? Ou eu já devia saber, né? Porque o que acontece é que você tem fatos previsíveis, tem fatos imprevisíveis. Mas a questão a responsabilidade decorre do quê, Marcela? Então, aí, complementando a Marcela, para nos ajudar nesse debate no começo de dia, a gente tem que falar o que está em jogo, por que a gente está tão preocupado com isso nesse momento, né? Então, é isso que é o que a gente precisa discutir agora, e eu queria convidar, então, a Marcela para começar esse debate aí, claro, deixando também o Roberto à vontade para intervir na medida que ele veja que isto afeta as questões tributárias também. Vamos lá, Marcela. Oi, todo mundo. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estão aqui presentes. É sempre muito bom conversar um pouco sobre esses temas, né, relevantes, nesse momento de tanta insegurança, nesse cenário que a gente vive. Com relação ao tema específico proposto hoje, né, principalmente no que diz respeito à responsabilização dos sócios, em eventuais inadimplências e descumprimentos de contrato, enfim, questões, né, relacionadas aos negócios das empresas geridas por eles, tanto sócios quanto administradores, enfim, todas as pessoas físicas, né, envolvidas nas atividades empresariais, o cenário, pelo menos nesse ponto, ele vem sendo bem favorável aos sócios, né? A legislação vigente, ela protege, ela separa bem a personalidade jurídica da personalidade física. Então, por mais que na prática a gente costume ver, às vezes, uma certa mistura dessas duas, né, personificações, a lei ela protege, ela divide bem quais são as obrigações da empresa, quais são as obrigações dos sócios e administradores. Então, a gente tem hoje, como via de regra, essa separação, sendo que a mitigação, né, o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica, ela vem como exceção em alguns casos concretos, que são especificados em leis, e esses requisitos eles têm que ser efetivamente comprovados, né, para que isso ocorra. Então, não vou ficar aqui falando de artigo de lei nem nada, mas só para ilustrar, né, a regra geral da possibilidade da gente de um sócio ser atingido por algum descumprimento contratual, enfim, por alguma dívida da empresa, ela ocorre só quando ela tem que ser caracterizada pelo desvio de finalidade, né, da empresa, ou pela confusão patrimonial entre a empresa e o sócio. O que seria isso em um exemplo fácil? Desvio de finalidade, basicamente, é uma conduta, né, dolosa, com viés proposital, né, de atos praticados justamente visando, né, eventual proteção, enfim, eventual lesão da outra parte, né, da parte credora, vamos dizer assim, no caso de inadimplência. Então, tem que ter essa má utilização da empresa, né, para fins, né, não tão, como é que a gente pode dizer, para fins não tão positivos, né, fins que visem prejudicar a outra parte. Então, quando você tem essa caracterização, isso evidentemente tem que ser demonstrado, não pode ser simplesmente alegado, aí é possível que os sócios sejam responsabilizados por eventuais práticas da pessoa jurídica. Outro caso que também é comum, e esse é o mais comum também, e é o que autoriza, né, essa desconsideração, quando ocorre a confusão patrimonial, né, entre o patrimônio da empresa e do sócio. Isso a gente vê muito também em empresas menores, né, EPPs, né, que é quando basicamente a empresa ela cumpre as obrigações dos sócios, e os sócios cumprem as obrigações das empresas, essa divisão ela não ocorre. Então, esse é o cenário geral de quando a gente pode se falar em
eventual responsabilização dos sócios. No conceito, no padrão, no parâmetro da Covid, isso vem sendo aplicado, né? Isso vem sendo respeitado, e os sócios, eles têm sido protegidos de forma geral, dentro do seu próprio patrimônio de pessoa física, eles vêm sendo protegidos dos impactos que as empresas elas vêm sofrendo. Então, assim, num primeiro momento, dentro dessa regra, o cenário de que os sócios podem ter uma certa tranquilidade, evidentemente, se atentando, né, para não acabar caindo dentro desses requisitos. Então, quando não ocorrem essas práticas, evidentemente que em algumas relações existem exceções, quando a gente fala de direito do consumidor, existem exceções, quando fala de execuções fiscais, o Roberto vai entrar mais tarde, também existem exceções, mas a regra geral é que só nesses dois casos a gente consegue pensar aí em uma eventualização, em uma eventual responsabilização dos sócios, né? Alguns casos práticos eles trazem um pouco mais de preocupação, mas a regra geral é essa. Então, a gente tá com um debate agora que é importante, porque do ponto de vista dos contratos, eu vejo que eu recebo muito contrato para assinar, né? Até de cliente meu, e às vezes questões que a gente tem por função representação de clientes, né? A gente, por mais que não goste, a gente representa clientes e a gente representa empresas, as nossas e às vezes até empresas que são até terceiros e que de uma hora para outra estão paradas. Estas obrigações nossas como representantes ou dos representantes em geral decorre da função que você pratica. Então tem todo um caminho a seguir, mas o que acontece na prática, né? Então, tanto na hora de você decidir sobre o que pagar, o que deixar de pagar, o que cumprir, o que deixar de cumprir, é um ato que você participa ativamente, mas também participa por omissão. Às vezes você nem participa ativamente, nem participa por omissão. Você simplesmente não é participado destas questões. Mas você enfrenta esta responsabilidade decorrente do contrato. Então, o ponto que eu queria partir, Marcela e Roberto, daquilo que você não sabe que você está participando, ou que você não está totalmente inteirado do que está envolvido nisso, porque muitos diretores são diretores estatutários, e outros diretores são diretores de limitada, que estão no contrato, mas não estão na prática de gestão. E quando você interrompe determinadas obrigações, você responde, mesmo que você não esteja na gestão. Então, a pergunta, Marcela, é assim, tudo bem, então eu tenho que seguir uma lista de representantes, ou eu tendo, por exemplo, uma obrigação bancária, um contrato, né? Eu como sócio da empresa, eu como representante do sócio, eu assino lá o contrato, muitas vezes é um contrato que eu assino porque colocam na minha frente para assinar. Às vezes eu sou levado a assinar pela minha função dentro da empresa. Então, essas relações comerciais, também em contratos de locação, também contratos de fornecimento, contrato de prestação de serviço, todos esses contratos que muitas vezes fogem do dia a dia dos representantes, estão preocupando agora quem está na linha de frente. Então, agora, esta é a questão que está fazendo. Né? Então, assim, eu tenho tantos contratos, até contratos de exportação, contratos de
venda antecipada, né, no caso do agronegócio, então eu vendo antecipadamente, eu vendo posições, eu vendo, às vezes, títulos, né, e que eu vendi, participei da venda e não vou entregar. Então, agora assim, o que eu faço com isso? É uma obrigação que o sócio, o administrador, o representante já tem que mapear isso. É fácil mapear? Como é que eu vou fazer um mapa disto para saber como proceder? E o que eu posso fazer dentro assim, o que eu posso fazer se não depende de mim a decisão de cumprir ou não cumprir, e talvez eu não possa nem sair da obrigação, né? Então, essa é uma pergunta que eu coloco para você, Marcela, para que você diga, olha, o que você me orienta? Eu aqui teu cliente, estou com esse problema, eu já sei que as empresas que eu represento ou a empresa que eu trabalho não está cumprindo. Então, e agora? Como é que eu faço isso? Eu consigo sair da obrigação? Não consigo sair da obrigação? Eu posso me precaver? Como é que eu trabalho nesta difícil tarefa de representante de empresa? Realmente é uma boa pergunta, é um assunto muito delicado de novo, a gente tem que sempre lembrar aquele aspecto dos atos, ainda que praticados pelos representantes, quando eles são feitos em nome da pessoa jurídica ou quando eles são feitos, né? Evidentemente, o que a gente vê, isso também tem sido um problema, que também é uma boa pauta de debate, quando eles entram como forma de eventualmente garantir alguma obrigação, seja na qualidade de um fiador ou algo nesse sentido. Mas, assim, no foco que a gente está aqui hoje, de fato, a má administração, vamos dizer assim, ela pode incorrer problemas pessoais para os sócios, né, tendo em vista que, em alguns casos, é possível, né, essa desconsideração da personalidade jurídica quando comprovada uma má administração, enfim. De certa forma, vem naquilo que eu falei primeiro com relação ao desvio de finalidade, mas também para as relações de consumo, isso é muito utilizado também, quando tem alguma insolvência gerada diretamente pela má administração das empresas. E, de fato, a questão de mapear riscos, muitas vezes as pessoas, os representantes, os sócios, os administradores não têm, às vezes é humanamente impossível prever tudo que pode acontecer, a gente pensa, né, numa rotina de empresa, pensa nas atividades que funcionam normalmente, e aí quando acontecem coisas como essa que a gente está vivendo hoje, cai nesse tipo de problema. E, de fato, o não cumprimento, né, de um negócio que foi efetuado, como se prevenir a isso, de novo, volta um pouco naquela questão que a gente já tem conversado nas outras lives, quem tem assistido sabe, que a gente tem ao nosso favor a situação de calamidade pública que foi declarada no país, o que configuraria, evidentemente, uma força maior aí. Alguns ramos ficam um pouco mais prejudicados nesse argumento, como é o caso do agronegócio, por exemplo, que é considerado atividade essencial, né? Então, é difícil a gente pensar em força maior pelo decreto de calamidade pública, pelo estado de quarentena, quando expressamente alguns ramos são classificados como atividades essenciais que não podem parar. Mas os impactos, ainda que indiretamente, eles acontecem. E a forma para se prevenir, de fato, é uma pergunta muito complicada, né? A gente fica meio refém da análise de caso a caso, entender qual é o nível da inadimplência, qual que é o nível de descumprimento, se é um tipo de contrato que dá para prorrogar, se não é, por exemplo, no agronegócio a gente não tem como falar de prorrogação quando se trata geralmente de produtos perecíveis, de um negócio que já foi fechado. Então, às vezes, por mais que o produtor ele esteja exercendo essas atividades, ele esbarra num problema de logística, né? Então, nesses casos, a gente tem que se atentar muito na situação concreta para entender qual que é a melhor solução. Via de regra é entender que é afastar essa responsabilização ante a nossa condição ante a condição de caso fortuito e força maior presente, e quando isso não é possível, evidentemente, responsabilizar, dividir as responsabilidades. Então,
dentro de uma cadeia de produção, dentro de um cenário em que a gente tem um produtor, o consumidor final, um intermediário, seja via logística, seja um representante comercial, entender quem que é responsável pelo quê, limitar essa responsabilização de forma a diminuir, né, o risco daquele empresário acabar arcando com uma penalidade aí por uma consequência que ele não deu causa. Então, é muito importante que as atividades elas sejam realizadas de forma clara, com muita atenção, e que os contratos eles sejam bem, os que já foram feitos já ficaram para trás, tentar se utilizar disso, e os que vão ser feitos a partir de agora tentar da melhor forma, tentar separar e entender a responsabilização, entender os prazos, as atividades, deixar isso de forma bem clara e concreta, e para evitar uma responsabilização que não lhe convém, principalmente na situação que a gente vive hoje. Então vamos lá. Então eu preciso que você me ajude a dar um direcionamento para a pessoa que está nesse risco. Então, às vezes, eu tenho um sócio ou uma sócia, ou eu sou sócio de uma sócia, que eu não tenho controle da sociedade. Então, os atos societários são cumpridos por terceiros. Aqui a gente não está falando só de má gestão, mas a gente está falando de não participação, né? Então, acontece com frequência, a gente tem casos variados aí, mas de você assinar algo que você está assinando porque você confia em quem está te dando o documento para assinar. Só que você, se tivesse no lugar do gestor, ou se tivesse com poder de controle, não assumiria tanta obrigação. Mas agora não adianta muito ficar discutindo isso, porque já foi, você já tem essa posição e os atos são praticados de acordo com a emergência. O que está preocupando muita gente é que você não tem uma situação de falência, você não tem uma situação de recuperação judicial, você não está neste campo, mas você como responsável contratual precisa sair desta incômoda situação de você falar, bom, a qualquer momento eu vou ter meu patrimônio afetado em função da posição que eu tenho, e aí depois vou ter que discutir se é ato de gestão ou se não é ato de gestão. Então, será que eu posso... Antigamente a gente tinha um protesto, né, para protesto judicial, hoje tem uma medida processual de cautela ou de emergência que eu posso fazer para que as pessoas saibam que eu tenho uma posição delicada em termos de ação em determinados contratos e que eu não posso ter meu patrimônio afetado. Você recomendaria isso ou talvez seria pior, né? Porque, bom, se você vai a público e fala sobre isso, você já está com esse problema ou é melhor você ficar quieto e esperar vir a pancada? Porque essa é a discussão que a gente está vendo no momento, diante de $1 a 6, né? Já está a 6 hoje de manhã, e as obrigações contratadas, elas não serão cumpridas, não por força só de gestão, mas por força de economia em colapso e a saúde pública em colapso. Então, agora, como você vai sair desse corner? Então, eu posso já falar, olha, proponha algo. Eu posso socorrer o cliente, Marcela, ou qual que é a tua posição? Eu acho, é um assunto delicado. Eu acho que a partir do momento em que existe uma proatividade de um sócio de já, entre aspas, assumir uma eventual... assumir esse tipo essa condição de que, ok, eu sou um gestor, mas eu não estou à frente, tudo, você já se coloca numa posição delicada. Eu acho que
que a legislação ela oferece uma barreira até que chegue nesse ponto, para que já de cara, neste momento, sem um real problema, isso seja feito. Eu acho que dentro dessa situação, obviamente, caso a caso, a gente tem casos que são mais perigosos, casos que são uma preocupação prévia, mas, a princípio, eu acho que a gente tem que se valer daquilo que a lei oferece a gente. E se a lei oferece essa proteção, se a lei oferece essa proteção para os sócios, né, na condição de pessoa física, se hoje a gente tem essa possibilidade se o ônus, né, isso é importante, o ônus de demonstrar que existe algum dos requisitos, seja má gestão, confusão patrimonial, é daquele da outra parte, da parte que requer essa desconsideração. Então, eu acho que num pensamento geral, sem pensar em um caso concreto, um caso prático aqui, eu acho que você tomar a iniciativa desde já de adotar uma postura, de assumir, olha, eu acho que eu vou ter problema aqui, eu já estou avisando de antemão que eu posso ter assinado A, B, C ou D, mas é porque eu não estou na frente, você acaba atraindo um holofote que às vezes nem ia parar em você. Então, regra geral, a minha postura, a minha conduta seria aguardar, ver se a gente, entendendo que está chegando perto, entendendo que existem possibilidades dessa desconsideração acontecer, aí sim proteger, entrar com medidas judiciais possíveis para tentar proteger o patrimônio pessoal do administrador, do sócio que se encontra nessa posição. Bom, então você aconselha a esperar, né? O ponto que eu vejo delicado nisso, mas já para passar para o Roberto, que está no nosso prazo de 30 minutos, a questão que eu vejo delicada nesse momento é que esta espera pode ocasionar uma responsabilidade por omissão. Então, o problema que eu estou sentindo dos administradores é que eles têm aí uma preocupação com o nível de responsabilidade deles diante do que está acontecendo. Se você falar assim, olha, eu vou para de pagar tudo, não é? A primeira pergunta que vem na sequência vai ser, bom, mas quem vai mandar parar de pagar tudo? Quem mandou parar de pagar tudo? Então eu só estou cumprindo uma determinação, né? Só que alguns casos, esta responsabilidade já está no contrato social. Então, os diretores e os procuradores têm esta dificuldade de dizer, bom, se o outro mandou parar de pagar tudo, e eu não concordei, eu também não me manifestei contrariamente a esta determinação. Se depois eu falar que eu não concordei, o ato já está praticado. Então, o ato praticado é o que me preocupa. O ato de interrupção de cumprimento de contrato praticado já é um fato que você deve levar em consideração e que talvez preventivamente você tenha que tomar uma atitude como diretor para que isto conste em algum um ponto da reunião de diretoria, da reunião que houve a determinação de interrupção total de pagamento, porque quando aparece este fato, todo mundo fala, não, mas eu não autorizei, eu não concordei, mas a tua posição já está contratual e digo mais, em casos de indústria de manufatura, esta interrupção traz consequências graves à empresa, como perda de contrato, como protesto de títulos, como restrição de crédito, e, claro, a empresa começa a enfrentar essas restrições, cadastro negativo, enfim, e outras questões maiores, como no campo do comércio exterior, a questão de registro
ou de regulação, né? Então, aí o problema da restrição de crédito, da restrição, desculpa, a restrição patrimonial dos gestores é bem maior. Então, fechando esse quadro aqui, eu recomendo que as pessoas façam um mapeamento das responsabilidades, um mapeamento do que é preciso pagar, o que não é preciso pagar, e façam um registro das decisões de que estão participando, até para que esse nível, essa escala de responsabilidade seja aferida quanto ao ato de gestão e o ato de responsabilização diante do que está acontecendo, que é bastante grave e deve se agravar ainda mais nos próximos tempos, no que diz respeito à questão meramente econômica, tá? Então, é isso que a gente precisa verificar para os clientes e para todos que respondem por sociedades. Muito bem, então agora, nessa sequência, Roberto, é você que está com a função de trabalhar um pouco a questão tributária, eu queria que você partisse dessa constatação. Então, como lidar com essa responsabilidade tributária, fiscal, diante do que a gente já conversou com a Marcela, do que a Marcela nos trouxe, de responsabilidade dos sócios administradores, principalmente diante de um problema que a gente enfrenta na área tributária, que é o redirecionamento da responsabilidade para os administradores e sócios. Roberto, bom dia, vamos lá. Bom, primeiramente, bom dia a todos. De novo, agradeço pela participação, pela presença de vocês. É sempre uma honra contar aí com a participação de todos. Na esfera tributária, assim como a Marcela havia dito, a regra também é que os tributos, as obrigações imputadas à empresa sejam só da empresa, não sejam dos seus sócios. Então, a regra é, a empresa tem o dever de apurar, recolher seus tributos, a responsabilidade é dela. Se a empresa tem a obrigação de transmitir declarações fiscais, contabilidade, manter sua contabilidade em dia e tudo mais, todos os deveres da empresa são imputados exclusivamente à empresa. Essa é a regra geral. Na lei tributária, o que a gente tem, no entanto, é a possibilidade de responsabilizar os sócios e administradores em determinadas situações. Então, para que haja... Então, vamos lá. A pessoa é um sócio, um administrador de uma empresa, o sócio-gerente, por exemplo, e conduz os seus negócios normalmente. Sofreu uma autuação fiscal. O fisco veio e falou, olha, apurou errado o seu imposto de renda. Deveria ter apurado um pouco mais, esqueceu de incluir essa receita, deduziu aquela despesa que não deveria, tal. De quem é essa responsabilidade? É da empresa. Exclusivamente da empresa. Agora, a questão é que o sócio e o administrador pode vir a ser responsabilizado se acontecerem algumas questões. Então, por exemplo, se ele age, a lei tributária taxativa, ela fala, agir com excesso de poder, agir fora do estatuto ou do contrato social ou em infração à lei. Essas são as três condições necessárias para que o sócio administrador venha a ser responsabilizado. Então, veja, se o sócio administrador, ele, por exemplo, realiza uma atividade econômica que não está prevista no contrato social da empresa, a empresa ela se dedica ao comércio de bens de informática, por exemplo. E a empresa, e naquela operação, ela comercializou bens, itens alimentícios. Nesse caso, o sócio, ele é responsabilizado por isso, sócio administrador, aquele encarregado pela gerência, né? Ele é responsabilizado tributariamente pelos tributos dessa operação, porque ele agiu fora do que o contrato social permitia. Se ele realiza uma atividade ilícita, por exemplo, ele também vai ser responsabilizado pessoalmente.
por exemplo, se ele eventualmente vende mercadorias sujeitas a uma licença especial, ou se ele precisaria ter um licenciamento prévio para a Anvisa e ele não fez esse licenciamento. Atos que configuram atos ilícitos também são imputáveis diretamente ao administrador. Então, a regra é, em consonância com o que a Marcela falou, protege-se o sócio, a responsabilidade é limitada, né, até pelo próprio tipo societário, à empresa. No entanto, o sócio, em algumas situações extraordinárias, pode vir a ser responsabilizado. Essa é a regra geral que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em relações tributárias. Qual que é o perigo na Covid, né? O cenário que a gente vive hoje? Em muitos casos, a empresa pode, pressionada por questões de faturamento, de caixa e tudo mais, iniciar operações em relação a operações novas, por exemplo, que não foram devidamente refletidas no seu contrato social. E aí ela está agindo fora dos limites do seu contrato social. Um outro risco é a chamada dissolução irregular. Mas esse é um risco um pouco menor. O que é a dissolução irregular? Um nome talvez um pouquinho complicado, mas é simplesmente a empresa que deixa de existir sem que isso seja comunicado aos órgãos competentes, ao fisco e à junta comercial. É a empresa que simplesmente é a dissolução de fato, né? Eu, sem comunicar ninguém, simplesmente paro minhas operações, não transmito mais nenhuma declaração fiscal, não, enfim, simplesmente paro minhas operações, mas eu não adoto os procedimentos legais corretos para que isso seja feito. A baixa do CNPJ, por exemplo, a baixa do registro da empresa perante a junta comercial e por aí vai. Esse risco, existem algumas hipóteses previstas na lei tributária em que a solução irregular, por exemplo, se a empresa deixa de apresentar por um longo período suas declarações acessórias. Então, ali permite-se a baixa, né, do CNPJ da empresa, né, uma espécie de cassação do CNPJ da empresa, se isso acontece. Num contexto de Covid e tudo mais, em que a empresa venha a enfrentar algumas dificuldades para cumprir suas obrigações acessórias, a reiterada e a longa, né, omissão de entregar essas obrigações pode caracterizar uma dissolução irregular. No entanto, é uma situação um tanto quanto incomum e pouco esperada que venha a acontecer, porque seria necessário a empresa deixar de entregar por muitos e muitos anos, o que não vai acontecer. Se a empresa deixar de entregar, primeiro que a lei postergou, né, a entrega de várias obrigações acessórias, mas se ela deixar de entregar, evidentemente, vai ser por alguns meses, não por anos. Mas o tema de todo modo, o tema da dissolução irregular é um tema muito comum e que permite, né, que a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é o advogado do fisco, quando vai executar um determinado débito em face da empresa, inclua no polo a ser executado, no polo passivo, a empresa, os sócios administradores que em situações de dissolução irregular. Então, isso é bastante comum. Existe até portaria, né, uma norma específica lá da PGFN que disciplina essa questão. Então, é um tema bastante recorrente. Mas, de modo geral, os limites, isso eu gostaria de frisar aqui, os limites para que eu possa imputar a responsabilidade aos sócios administradores são bastante bem delimitados, tá? E isso os tribunais, tudo mais, a jurisprudência aí das nossas cortes superiores, são bastante rígidas, no sentido de que a lei não pode simplesmente elencar quem ela quer para ir lá e cumprir a obrigação de pagar tributos, entregar declarações e tal. Você sempre alguém vinculado ao fato gerador, alguém vinculado com a atividade ali, né, que provocou a incidência tributária, e a jurisprudência é bastante rígida no sentido de exigir isso, sempre excesso de poder, infração à lei ou atuação fora do que o contrato social e o estatuto permitem. Então, na esfera tributária, as questões são mais ou menos essas. Muito bom, obrigado, Roberto. O que a gente tem aqui no nosso dia a dia são responsabilizações diretas em
em direção dos sócios administradores por infração legal. E o que os tribunais inferiores têm entendido por infração legal é o não pagamento de impostos. Você mencionou na semana passada a questão da criminalização dos atos de não pagamento, e uma das questões que é levada em consideração na criminalização é você considerar o não pagamento de imposto crime, e não pagamento de imposto infração legal. Algumas varas da execução fiscal estadual e federal têm avançado sobre o patrimônio dos sócios administradores, mesmo antes de verificar o ato praticado ou o ato que dependia de uma ação deste contribuinte. Quando a gente fala em obrigação acessória que é feita por meio eletrônico, muitas vezes quem pratica o ato é uma pessoa que sequer está no contrato social, mas que tem eletronicamente o poder de fazer isto, porque é a questão do certificado digital, né? Então, muitas vezes, o certificado digital é feito regularmente em nome dos administradores ou pelos administradores, só que a senha é passada para terceiros, quartos, quintos. E essas obrigações são cumpridas ou, às vezes, descumpridas ou cumpridas de modo equivocado. A verdade é que você tem a mania de sempre que está alguma coisa errada, responsabilizar o contador, né? Ou responsabilizar aquele que tem a senha do certificado digital. Mas o fato esta responsabilização destas pessoas já está acontecendo, mesmo que as autoridades tenham postergado algumas obrigações acessórias, tenham postergado o pagamento de alguns tributos. A discussão você, administrador e gestor ou procurador, tem aí pela frente um problema para se preocupar. Você que você até aconselha, né, os teus clientes a deixar de pagar, se você às vezes deixa a pessoa deixa de pagar e você simplesmente cumpre a obrigação acessória. A responsabilidade já acontece na esfera judicial e tem algo que você possa preventivamente fazer, que não seja ir lá e pagar, né? Porque isso não vai acontecer. Que também não seja você vai lá, não tem que negociar. Não, também não dá, porque você não tem esse poder de negociar. Você é um mero executor de ações, né? E aí, por que eu disse do contador ser muito responsabilizado? Porque ele que tem esta ferramenta nas mãos, às vezes é a mesma coisa que o advogado que tem lá o token, o certificado digital do responsável pela OAB, né? No final de contas, quem descumpre a obrigação é o advogado que está com o certificado, né? Mas quem responde pelo fato é o responsável pelo token, quem tem o token, e não quem pratica ou deixa de praticar o ato. A minha preocupação é essa, assim, o dia a dia da prática tributária se assemelha ao dia a dia da prática civil. Só que as consequências da prática tributária são mais rápidas, ou talvez mais incisivas do que a prática civil. E eu preciso dar um norte para o pessoal, preciso falar, olha, gente, vocês, como é que vocês atuam nesse momento? Como é que vocês ajudam os representantes a resolverem o problema prático?
há algo a ser feito, porque as execuções vão continuar andando, ou vão começar a andar assim que a questão da pandemia for, vamos dizer, não digo resolvida, mas é só atenuada, né? Porque os prazos vão continuar a andar, as obrigações acessórias vão começar a andar, esse prazo de postergação vai deixar de existir, só que o problema econômico não vai. Vou começar então pela segunda pergunta, depois eu volto para a primeira. A segunda pergunta diz respeito aos limites de imputação de responsabilidade, né? Nesse caso em que eu transfiro o certificado digital para alguém, eu dou para um contador, e a falha cometida por ele. Uma falha cometida por ele, digamos, que o contador nunca tenha transmitido nenhuma declaração acessória e que por conta disso eu tenho uma baixa automática, uma baixa de ofício do meu CNPJ, uma cassação, e aí seja a PGFN venha acusar o contribuinte de ter feito uma dissolução irregular da sua sociedade, que seria um absurdo porque a sociedade está funcionando e tudo mais. Em primeiro lugar, o que a gente tem que, quando a gente pensa em responsabilidade de sócios e administradores, a gente tem que pensar sempre em quais são os sócios e administradores e os sócios administradores, né, aqueles sócios que administram, que efetivamente têm responsabilidade pelo cumprimento daquelas obrigações. Então, evidentemente, uma grande corporação que tem aí diversos diretores responsáveis por áreas específicas e tudo mais. Evidentemente, nessa situação, um diretor de criação, um diretor de áreas não afins ao cumprimento da obrigação acessória, ele estaria, digamos assim, haveria um bom argumento para excluí-lo, né, de uma execução e tal, porque ele nunca teve poder para ingerir nessa questão. Ele nunca foi a responsabilidade dele, ele nunca teve poder estatutário, digamos, para que ele possa exercer essas atividades. Então, a alegação seria no sentido, para esses diretores de áreas não afins, seria, olha, não é esses diretores que você pode direcionar, porque eles não cometeram um ato ilegal, que eles não cometeram um ato de infração ao contrato social, até porque eles nem tinham poderes para atuar diferente na questão do cumprimento de obrigações acessórias e obrigações principais de natureza tributária. Então, esses sócios, não tem nada a ver, sócio de marketing, diretor de criação, diretor de, não sei, outras áreas, que não seja o diretor financeiro, o diretor responsável ali pelo cumprimento das obrigações tributárias, eles não tinham como agir diferente. Então, eles agiram dentro da competência deles, em consonância com a lei, tudo certinho de acordo com o contrato e tudo mais. Eu como advogado, excluiria eles dessa forma. Agora, o problema é o diretor, desculpa, que é responsável pelas obrigações tributárias. Em geral, o diretor financeiro da empresa, até o presidente, enfim, conselheiro de administração, você tem aí, para esses sujeitos, você tem um problema, porque eles têm a competência para isso, eles têm o poder e eles têm a obrigação de assegurar o correto cumprimento das obrigações tributárias da empresa. E aí é o problema, se eles delegam esse poder para um terceiro, para um escritório de contabilidade e escritório rompe com essa relação de confiança, ele não performa bem as suas funções, nesse caso é bastante difícil restringir a responsabilidade deles, porque estava sob o poder, digamos, de supervisão e controle deles, esse tipo de coisa. Eles teriam agido por omissão nesse caso, e aí seria um pouco mais difícil excluí-los, eventualmente, de uma execução que redirecionasse contra eles. Agora, é importante a gente destacar, e aqui fazendo um gancho para a segunda parte da pergunta, que, de acordo, pelo menos, com a jurisprudência dos tribunais, a sedimentada aí, foi sendo construída, né, ao longo de muitos anos, o descumprimento da obrigação tributária, quer dizer, apurar um tributo, né, regularmente, declará-lo como da própria e não pagar, não é um ato em infração à lei capaz de atrair a responsabilidade do sócio. Não pagar o tributo devido é considerado um mero inadimplemento. Inadimplemento não permite o redirecionamento para os sócios administradores.
Isso é uma questão, isso foi muito bem sedimentado, tem decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive em efeito geral e restrito, abordando essa questão. O que é um ponto a se considerar. Agora, o que o doutor Fernando falou, tem muita razão, assim, no sentido de que a gente teve aí na última live, a gente tratou da questão da criminalização do não pagamento do ICMS próprio. Entendo eu que, então, a não criminalização é basicamente, eu vou lá, declaro regularmente, apuro, não omito nenhuma saída, nenhuma operação tributável, nada, faço tudo certinho, declarei, só que não tem dinheiro para pagar. Então, mas isso é considerado, de acordo com os tribunais superiores, crime, porque o ICMS tem uma natureza específica, enfim, não vou voltar nesse assunto, mas para o ICMS seria considerado crime, particularmente. De fato, isso é algo desafiador, no sentido de romper um pouco com a ideia que se tinha, foi lentamente construída pelos tribunais, de que o mero inadimplemento, dever e não pagar, não era um problema. Então, eu diria, para ICMS, tome cuidado, porque nesse caso não se sabe ainda quais são as repercussões disso em termos de responsabilização dos sócios. A decisão dos tribunais referente a esse tema foi muito recente. Então, a gente tem uma alteração jurisprudencial recente e a gente não sabe o que vai vir depois em termos de uma tentativa de redirecionamento dos sócios e tudo mais. Para todos os efeitos, o que eu diria vale e já foi decidido pelos tribunais, e que é no sentido de que dever e não pagar não é um problema, tá? Ainda mais se declarado, tudo certinho, não vai atrair a responsabilidade dos sócios. Agora, voltando um pouquinho para a questão do certificado digital, tomem cuidado os administradores que têm a responsabilidade de manter as obrigações fiscais em dia com os atos dos seus contabilistas, porque pode sim ser responsabilizado por isso nesse caso. Eu excluiria os demais sócios administradores que não têm competência, poder estatutário para isso, simplesmente por essa alegação. Olha, ele, na perspectiva dele, não agiu fora dos limites do contrato, da lei, está tudo certinho. O problema é aquele que tinha a incumbência disso, né, de assegurar o cumprimento das suas obrigações. Aí eu acho um pouco mais delicado, é um pouco mais difícil tirá-lo aí de uma eventual execução. Pergunta que se faz, assim, os contadores que têm, ou aqueles representantes, não são necessariamente contadores, às vezes são até pessoas da própria empresa que têm o certificado digital, não são responsáveis pela contabilidade, ou não são responsáveis sequer pelo financeiro, mas detêm, de certa forma, o certificado digital. Eles precisam se preocupar com esta discussão que tratamos hoje aqui, né? Tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista contratual. Se você tem, de alguma forma, um acesso a uma tomada de decisão, mesmo por delegação, você precisa saber da extensão disso. Eu digo porque, do ponto de vista civil, tem muita ação que é feita por um dos sócios e o outro sequer fica sabendo, às vezes é o marido, mulher, mãe, filho, filho, mãe, e esta tomar decisão é feita unilateralmente, só que a responsabilidade é estendida ao outro sócio, ao outro representante. Às vezes, quem toma a decisão é um representante que não está sabendo da extensão da sua responsabilidade. Do ponto de vista contábil, do ponto de vista fiscal, esta responsabilidade decorrente do contrato faz com que exista, em princípio, um direcionamento, não é nem redirecionamento, que é um direcionamento das autoridades fiscais para quem é contratualmente responsável e, às vezes, até fiscalmente único responsável
por aquele certificado digital, que foi aquele que, embora não seja o único gestor, mas seja aquele que fez o certificado digital. Então, o problema que a gente vai enfrentar nesses próximos tempos nesse sentido: é não pagamento, é não cumprimento e a responsabilidade daquelas pessoas que estão no contrato ou têm procuração para gerir sobre essas ações. Então, o que eu antevejo aí é um contencioso crescente nesse sentido. É um contencioso que vai levar isto mais adiante com a novidade digital. Né? Então, a novidade digital é algo que ainda não está suficientemente discutido nos tribunais hoje, né? Mas que a gente vai pesquisar, a gente vai ter que estender esta nossa discussão aqui. Eu agradeço muito a participação da Marcela e do Roberto, que são sempre muito responsáveis, muito sérios na abordagem do tema, e provocá-los para a gente, eventualmente, escrever um artigo sobre a responsabilidade digital, né? Que é uma responsabilidade nova, mas que até em contratos ela é digital mesmo. Tem alguém que faz até a minha assinatura digital, né? E que, só que eu já assinei, né? Já tem assim, os contratos digitais, como funciona isso? Os contratos que você aceita de um lado, aceita do outro, e quando você vai ver já está feito. E como a responsabilidade num momento de descumprimento em massa, né? Estava lendo algumas matérias de outros países em que existe um descumprimento em massa de contratos e que sequer os tribunais estão preparados para enfrentar esse volume de discussões que vão acontecendo, que estão acontecendo dia a dia, e como isso vai afetar as pessoas e seu patrimônio em geral. Então, com isso, eu acho que a gente cumpre nossa discussão de hoje no prazo, 2 minutos atrás, e eu até deixaria para um outro momento. Eu convido a todos que nos demandem as perguntas, que eu estou vendo que o chat tem tido um debate interessante. Aí, obrigado, Cristiano, obrigado a vocês que participaram aí, o Adilson, e vamos em frente, né? Roberto, todos eles, todos os companheiros que participaram hoje aqui, todos os amigos e clientes e colaboradores, e espero que a semana que vem a gente tenha aí um novo tema, um tema igualmente inovador, que eu não vou dar um spoiler, porque vocês vão receber logo, logo uma notícia do que a gente vai discutir a semana que vem, bem provocativa. Tá? Um grande abraço a todos, cuidem-se bem e até a semana que vem. Tchau, gente.